Olá, tudo bem? Meu nome é Vanessa Cosentino, eu sou psicanalista e hoje a gente vai falar um pouquinho da importância dos rituais. Eu tô gravando esse vídeo pertinho da Páscoa, é uma data importante para algumas religiões, não só a católica, para os judeus, mas também era uma data, coincidiu, não tão coincidência assim, mas é uma data que também tinha muito significado para outras crenças pagãs, né? Que era a mudança ali no hemisfério norte, o fim do inverno, a chegada da primavera, né? Uma época de muita esperança, de abundância, enfim. Então é uma data importante de ritual, de encontro com a família, de celebração, de significados, símbolos religiosos. Então eu queria falar um pouquinho sobre a importância dos rituais no momento em que parece que a gente está realmente precisando dessa conexão. Os rituais, eles têm se a gente for olhar na história da civilização humana, eles têm um longo histórico. A gente tem diversos tribos, etnias, não só povos primitivos, mas também a gente tem, até hoje a gente tem rituais, tanto religiosos como não religiosos, que a gente faz, e isso tem um impacto profundo na nossa mente, na nossa psique, psicologicamente. Os rituais influenciam nossos processos internos de autoconhecimento, de transformação. Então é super importante que a gente, se você não tem esse hábito, a ideia é refletir um pouquinho sobre os rituais, não exatamente os religiosos, porque de novo vai depender muito do que você acredita, mas você pode fazer rituais individuais ou até participar de rituais coletivos. Eu vou explicar um pouquinho aqui. Então, uma das principais funções dos rituais, eles são marcadores temporais, né? Então, eles marcam a passagem do tempo de algumas fases. Então, a gente, por exemplo, a festa de debutante marca a fase em que a menina passa que ela se torna, né, fértil, e aí ela pode casar. Então, é uma marcação de tempo ali da saída da infância para a fase adulta. Então, se você vê a festa de aniversário é um ritual, porque o ritual é tudo aquilo que você repete, são regras, né, de procedimentos que envolvem desde procedimentos, roupas, músicas, enfim, que você repete ali dentro de um formato de cerimônia. Então, o Natal é um ritual, a Páscoa é um ritual, comemorar um aniversário. E você pode ter rituais individuais, como eu falei, você pode ter o seu ritual para acordar. Então, toma o café da manhã, faz uma meditação. Enfim, você pode ter o seu ritual de beleza, o seu ritual para dormir, o ritual para se concentrar, para fazer, para estudar, para trabalhar. Então, o ritual ele é muito importante porque ele gera um estado de espírito associado àquele ritual. Então, por exemplo, se eu vou fazer um ritual da prosperidade, se eu quero pensar, olhar para como é que estão meus hábitos em relação aos meus gastos e fazer algum tipo de reflexão sobre isso, eu me coloco nesse estado mental de pensar na prosperidade. Então, primeiro, então, para a gente não perder, eles são marcadores de tempo, de mudanças de fase importantes, eles são celebrações, então ajuda a gente a lembrar, porque se você ficar ali no dia a dia, né, gente, o rolo compressor te consome e você vai entre o dia, sai dia, você não viu nada do que passou, né? Eu tive, assim, alguns pacientes meus comentaram isso, que eles não pararam para comemorar o ano novo e não sentiram a mudança. Veja como é importante essa parada. O ano novo é um ritual, né, em que as pessoas se vestem de uma determinada forma, vão celebrar, algumas pessoas vão para a praia, né? Tem uma grande associação com rituais religiosos também. Então, ele marca ali meio que a gente sabe que não é real, a mudança do tempo, né? O tempo, assim, o calendário é uma invenção do ser humano.
Mas quando a gente tem um ritual ali de ano novo, você tem uma mudança importante até de estado de espírito, você se anima, você se enche de esperança. Veja, promoveu uma mudança psicológica em você, né? Então, não um ano cansado, ai, chega, eu não aguento mais esse ano, o ano que vem vai ser melhor, né? Então, o ritual, ele traz essa marcação, essa celebração, você para pensar como é que foi o seu ano, como é que você fez. Mesma coisa com o aniversário, você para pensar como é que foi o seu ano pessoal, a idade que você está fazendo, então isso também te leva a algumas reflexões. Imagina se a gente não parasse para contar a nossa idade, né? Vai passando e é como se realmente as coisas ficam sem sentido, ficam sem importância. Que mais? O ritual, então, é aquilo que eu falei, ele também pode servir para destacar determinadas atitudes, disposições, estados de espírito. Então, é isso que eu falei, você vai fazer uma prova importante ali, você vai fazer uma reunião importante, você tem aquele seu ritualzinho ali de 5 minutos de concentração, respiração, dar uma lida no material, enfim, você vê grandes atores, cantores, músicos que têm o seu ritual ali antes de entrar no palco e enfrentar a multidão. Então isso ajuda a gente a concentrar então a trazer à tona esse estado de espírito que é importante ali para aquele momento. E aí pode trazer então força, coragem, né? Então tem lá as poses de poder, né? Que você faz lá, põe a mão na cintura, a pose da Mulher Maravilha para você ter mais coragem para ir lá falar em público. Tem uma série de dicas aí. Isso são rituais, né, que você vai fazer para te colocar num certo estado de espírito, ativar de uma forma externa determinados estados emocionais que são importantes ali para você para aquele momento. E aí você tem então os rituais coletivos, em que você vai participar de um grupo. Pode ser religioso, enfim, por exemplo, quando você vai num desses eventos de transformação que as pessoas promovem ali, transformação interna, você está participando de um grande ritual que é conduzido ali pelo palestrante que está no palco. Então tem a música de animação, todo mundo levanta, todo mundo bate palma, todo mundo grita, sei lá. Isso é uma forma de ritualizar ali esse momento e de potencializar as emoções. Então, um ritual coletivo feito na igreja, feito com que nem a gente faz, né? O ano novo em casa, sozinho, celebrando, é de um jeito. O ano novo na praia, com um monte de gente, é outra emoção. Né? A mesma coisa, quando você ouve o seu cantor preferido, enfim, sua música preferida em casa é uma coisa, quando você tá lá no estádio, cercado das pessoas, todo mundo levantando o celular, né? Recentemente aí o show do Coldplay, todo mundo com a pulseirinha, isso eleva uma potência aquele momento, aquela emoção que você tá vivendo e que você tá compartilhando. E aí o ritual, então, em momentos como a gente está, eu acho que a gente está, bom, não tenho uma experiência de viver muitos séculos, mas eu acho que a gente está vivendo um momento de intensa instabilidade, intenso incerteza. Quando você resgata algumas desses rituais, quando você resgata algumas dessas práticas ancestrais que estão há muitos anos, né, há muitos séculos vindo, isso também ajuda a gente a aterrar um pouco, a fortalecer as nossas raízes, a ter um pouquinho mais de certeza sobre o meu papel aqui, né? Então eu me conecto, se eu faço lá um ritual, mesmo que seja da família, então eu comentei isso em algum vídeo meu aqui, né? Os almoços na casa da avó, é tipo um ritual isso. Quando você mantém isso, é como se a vida tivesse uma certa ordem, um certo lugar em que as coisas funcionam sempre igual, é muito estruturante, né? O ritual funciona sempre igual, tem as mesmas sequência de atos, as falas, enfim, as coisas que são tradicionais. E eu acho que a gente está muito carente disso, né? Então, dessa conexão coletiva, de estar num evento desse, num ritual com mais pessoas, de você se sentir ligado com outras pessoas por uma grande emoção em comum, você ter esse resgate daquilo que é ancestral, de você fortalecer as suas raízes, de ter um ato ali, uma cerimônia, enfim, algo que é
estruturante, como eu falei, e que gera essa transformação interna. Então, se você tem, imagina se você tem uma transformação interna sozinho, fazendo ali, por exemplo, um ritual de coragem para enfrentar uma apresentação no palco, imagina você fazendo esse ritual de coragem coletivamente, que é o que acontece de novo nesses grandes eventos aí de transformação coletiva, quando todo mundo grita e vai lá na frente quebrar madeira, pisar pisar ali né, no fogo, na brasa. Alguns eventos acontecem bastante isso para mostrar esse poder da massa, do coletivo, né? Essa força. E você realmente, durante alguns dias ali, esses eventos trazem uma transformação interna que depois você vai ter que, com disciplina, continuar, né? Então, tudo isso que eu falei aqui fortalece a importância de um ritual que seja, de novo, não precisa estar conectado com nenhum tipo de religião, não precisa ser um ritual sagrado, não precisa ser coletivo, pode ser seu, individual, mas é importante você fazer e reconhecer, por exemplo, a Páscoa, essas grandes datas como eventos que são importantes. Talvez para algumas pessoas sejam mais difíceis, né, devido à convivência com a família, enfim, mas que são datas importantes que se a gente tirasse simplesmente do calendário, a vida ia ficar meio sem sentido. Acho que mais sem sentido do que o que a gente está vivendo hoje, né? A gente ficaria mais perdido ainda. Então, essa é o meu contribuição para você, refletir aí sobre a importância de participar, fazer esses rituais. Deixe aqui nos comentários se você tem algum ritual que você faz, se você curte a Páscoa, a Natal, essas coisas. E a gente continua essa conversa aqui nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau!